Estamos de volta para falar sobre responsabilidade dos filhos. A responsabilidade não nasce com a criança. Ela não é desenvolvida por nada. É uma educação. Os pais é que têm que ensinar. Quem fala mais sobre esse assunto é a psicóloga Ivelissa Tavares, que está aqui do meu lado. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Ivelissa, eu falei algo importante aqui, né? As pessoas acham que simplesmente desenvolvendo, a criança vai adquirindo a responsabilidade por si só. Nada disso. O pai tem grande interferência, o pai e a mãe, né? Tem grande interferência nisso. Isso mesmo. Então, os pais têm muita responsabilidade, porque a partir de quando a criança começa a se desenvolver e vai crescendo, a gente consegue já ir passando algumas responsabilidades conforme a faixa etária e o que o desenvolvimento psicomotor da criança permite que ela faça, né? E os pais, no intuito às vezes de proteger ou de agilizar as coisas no dia a dia, muitas vezes não permitem e não atribuem certa responsabilidade a essas crianças. Então é fundamental para que se torne um adulto responsável que essa criança, desde a infância, desde bebezinho, já assuma algumas responsabilidades na casa. Se os pais não fazem isso, se fazem como você citou agora, acabam eles mesmos fazendo ou não passam, não delegam para o filho fazer, o que pode acontecer no futuro com essa criança? Essa criança pode se tornar um adolescente, um adulto que não é capaz de arcar com as próprias atitudes. Então são aqueles adolescentes de que acham que tudo que eles vão fazer não vai ter uma grande consequência, ou sempre vai ter alguém que vai assumir a responsabilidade por eles, que vai arcar, ou muito dependente dos pais, que permanece em casa, são adultos que às vezes permanecem em casa, que têm mais medo para sair, para assumir a vida adulta sozinhos, né? Então, eles continuam sendo crianças em um corpo de adultos, digamos assim. E assim, né, nesse quesito é bem interessante a gente falar que quem tem filho único faz a diferença, porque normalmente o filho único, o pai super protege e faz tudo, não deixa com que o filho tenha essa responsabilidade. Quando tem mais filhos, acaba sendo que por necessidade, deixando o filho fazer mais coisas e aí se torna mais responsável no futuro. Então acho que aqueles pais de filhos únicos ainda tem que prestar um pouco mais de atenção, Ivelissa, me corrija se eu estiver errada nesse meu pensamento. Não, tá certo, porque bem isso que você falou, né, quando tem mais de um filho, você acaba dividindo a atenção e acaba também tendo uma necessidade maior de passar coisas para o filho mais velho ou para o mais novo, né? E quando é um único filho, a gente fica, não, ele vai demorar para crescer, ou ele continua sendo meu bebê, ele tem 7 anos e ele ainda continua sendo o bebê da casa, ele tem 8 anos e ele ainda não aprendeu a se vestir sozinho ou a manter a organização do seu próprio quarto, né? Porque sempre tem ou o pai, ou a mãe, ou a empregada, alguém que faça. Enquanto quando a gente já tem mais filhos em casa, você começa a exigir mais, porque senão a gente acaba meio que entrando em parafusos em casa também, né? Existe uma idade padrão, eu diria uma idade principal, onde a responsabilidade é fundamental para esse desenvolvimento futuro. Qual que é? Isso, a gente diz que o marco seria a partir dos 7 anos. Então, antes disso, a gente já tem que ir estimulando a criança a ter responsabilidades pequenas em casa, mas a partir dos 7 anos é quando você pode começar a exigir mais daquela criança, porque ela tem mais condições de atender à necessidade, né? Seja de ir para a escola, você não precisa levar até a porta da sala de aula na escola, você conseguir dar o dinheiro para ela comprar o lanche na cantina, a questão do uniforme, ela tem condições de se vestir sozinha sem você precisar deixar o uniforme em cima da cama prontinho, o que ela tem que usar, o uniforme está no guarda-roupa, ela vai abrir o guarda-roupa, vai pegar e vai colocar. Então, a raiz da responsabilidade, ela começa a se formar a partir dos 7 anos, dos 7 aos 11 anos, mais ou menos. Quer dizer, evitar a superproteção. Mas vamos falar de cada faixa etária. É interessante que a Ivelissa já tinha me comentado aqui antes da gente começar a gravar essa reportagem, que até quando uma criança engatinha, ela já tem a sua responsabilidade, é interessante ter essa responsabilidade. Por quê? Vamos falar das várias faixas etárias e como os pais devem proceder.
Bom, então uma criança desde bebê até ali uns 2 anos, quando ela começa a partir de 1 aninho, você já pode começar. A hora que você vai guardar os brinquedos, pedir para ela te alcançar um brinquedo, ela vai conseguir te ajudar a guardar todos os brinquedos? Não, não vai, mas ela vai te alcançar 1, 2 e ela vai ver que você está fazendo aquilo, né? Quando ela já tem 2 anos, ela tem condições de todos os brinquedos que ela espalhou, ela pegar e colocar numa única caixa. Ela não vai conseguir separar por categorias o brinquedo, né? Mas ela já tem condições de te auxiliar. Com 4 anos, você pode... São responsabilidades pequenas, às vezes, mas a escovação do dente, ela ainda não tem condições de fazer uma escovação plena sozinha. Mas ela vai escovar os dentes 3 vezes por dia. A primeira e a segunda, ela escova sozinha. A terceira, a mamãe ou o papai ajudam para reforçar um pouco mais. E continuar a mostrar que os brinquedos dela, que é o que ela mais gosta nessa fase, são responsabilidade dela. Então, que se ela quebrar um brinquedo, se ela não cuidar, ela vai estragar aquele brinquedo, ela não vai ter, e o pai não vai em seguida repor, né? Porque às vezes quebra, não tem problema, amanhã o papai compra outro, a criança chora, se frustra, amanhã o papai compra outro. Não, tem problema sim. Você quebrou o brinquedo, agora não, né? Não é importante ela ter frustração. É importante ela ter frustração para ela conseguir ir entendendo que tudo tem consequências, né? Quando ela tem 6 anos, então, ela já tem condições de arrumar a própria cama, de guardar a roupa no guarda-roupa, no armário. Então, a cama vai ficar mal arrumada? Sim, vai ficar mal arrumada, porque ela não tem a destreza manual que um adulto tem para esticar uma cama. Mas mesmo assim, a gente tem que estimular e valorizar. Né? Nunca chegar lá, peraí, na frente dele ir lá e arrumar melhor a cama. Arrumar melhor porque a cama. Senão ele vai se frustrar demais, aquilo ele vai achar que não pode mais fazer. Isso, ele vai achar que ele está fazendo errado, então, que não adianta eu fazer porque nunca vai estar bom. Né? Deixar então, daquele jeitinho deixa daquele jeitinho que ele fez. Se quiser arrumar melhor, depois quando ele não vê. Depois, quando ele estiver na escola, tu vai lá e dá uma esticadinha melhor, né? Uhum. É a mesma coisa a roupa. Pede para ele guardar o pijama, porque se ficar amassado não vai fazer mal, né? É diferente que uma outra roupa que ele vai utilizar. Com 7 anos, então é ter o dinheiro para comprar o lanche na escola, é ele ter a responsabilidade de chegar em casa e fazer a tarefa da escola sozinha, sem a mãe ter que sentar do lado, mostrando tudo certinho, o que ele tem que fazer, porque a professora já explicou na escola o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele tem que fazer, então você senta, ele faz, depois você volta e corrige, e claro, a qualquer dúvida que ele tenha, ele te chama, você vai lá e esclarece, mas você não precisa ficar sentadinha do lado supervisionando, né? Não, é uma responsabilidade tua de fazer a tarefa. Com dos 8 ali para os 10 anos, de repente ir numa padaria sozinho, buscar um pão, claro, a gente pensa numa cidade pequena, né? Sempre cuidar muito da questão da violência, né? Mas enfim, a pessoa que mora numa cidade maior, que faça seu próprio sanduíche, digamos assim, Isso, né? Que faça seu sanduíche, que sirva o seu café, que crianças ali com 6 anos têm condições de comer com garfo e faca de adulto, normal, não precisa mais ter faca, não Podem precisa retirar o prato, levar até a pia, não comer de colher, porque você não pode usar faca porque você é uma criança, porque você é muito pequeno. Né? Então é um instrumento cortante, enfim, mas você já tem uma idade, você já consegue, tem que tomar muito cuidado, mas aos poucos você vai liberando. Essas pequenas coisas vão mostrando para a criança que ela é capaz de ter responsabilidades, né? O pai e a mãe têm que ser o exemplo, porque não adianta delegar essas responsabilidades para o filho se eles não fazem por si próprios. Os filhos aprendem muito mais pelo que eles veem do que pelo que eles escutam. Então não adianta você dizer pro teu filho que ele tem que arrumar a cama dele se você nunca arruma a tua cama, né? Por que só eu tenho que arrumar? Ou se ele tem que arrumar os brinquedos dele se você não arruma as tuas roupas ou as tuas coisas, né? Então eles vão aprendendo pelo que eles vão visualizando, né? Com a experiência que eles vão tendo no dia a dia. Então é toda uma questão familiar junto, para que eles consigam desenvolver essa responsabilidade cada vez maior. E a gente ler um pouquinho, às vezes, sobre as faixas etárias, porque a gente acha que os nossos filhos não são capazes de fazer as coisas. A gente acha que não, que eles são pequenos, que eles não vão conseguir, e eles conseguem muito mais do que a gente imagina.
Olha, aqui a gente deixa então o recado, educar com responsabilidade um filho, deixar com que ele tenha as suas responsabilidades, fazer com que ele tenha responsabilidades desde pequenininho é super importante para no futuro o adulto ser um adulto responsável, livre daquela dependência excessiva dos pais e viver sem medo, viver feliz. Acho que acima de tudo a gente deixa esse recado aí para quem está nos acompanhando, para todos os papais e mamães. Isso aí. Vamos ajudar, né, as nossas crianças para que se tornem responsáveis e que consigam ter uma vida adulta mais tranquila também. Tá certo. Obrigada, Evelissa, pela participação aqui no programa. Agora um breve intervalo comercial. No próximo bloco, a gente retorna com mais atrações para você. Até já!